Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema ansiedade, sem intenção nenhuma de esgotar ou de falar amplamente sobre esse assunto, porque é um assunto muito extenso que dá para abordá-lo por diversos olhares, por diversas perspectivas, mais culturais, sociais. E a minha abordagem, assim, ela se restringe mais do ponto de vista dos sentimentos, das emoções sombrias, do conteúdo negado. E lembrando que a ansiedade, ela não é um problema, ela não deve ser combatida e eliminada, e sim compreendida, e muitas vezes ela é super funcional, ela nos indica ações e nos leva ao movimento, nos leva a agir, a apressar o passo e etc. Mas em alguns casos ela se torna um transtorno por não sabermos lidar ou por não compreendermos a mensagem. Em alguns momentos da nossa vida a gente vai guardando coisas, deixando para lá algumas coisas ou pensamos que deixamos para lá. Em outro momento, essas coisas que a gente deixou para lá, elas ressurgem, elas reaparecem e nos desestabilizam. E essa desestabilização do ponto de vista psíquico tem a ver com um reequilíbrio, com uma mudança. E a ansiedade, ela tem essa viés de previsibilidade assim, em relação ao desconhecido, em relação à resistência a essa mudança, tentar manter a ordem das coisas como estão. E uma forma, e cada ansiedade é diferente, as pessoas perguntam, como lidar com a ansiedade? Olha para a sua ansiedade, compreenda ela. Tem a ver com o quê? Tem uma autora, psicanalista, Verena Kest, que ela fala que a ansiedade está muito relacionada à simbiose, ao anseio por estar conectado com alguém. Há uma falta de suporte ali no momento que a gente se desenvolve e a gente cria uma estrutura de dependência extrema. Tem problema nisso? Tem problema em eu não identificar, em eu não perceber que eu tenho essa estrutura, em eu não perceber que eu preciso de conexões, de relações de suporte, de vínculos saudáveis, de vínculos interessantes que me alimentem, de ambientes onde eu me sinta seguro, onde essa minha necessidade seja contemplada, seja vista, seja identificada e seja acolhida, primeiramente por mim, porque chega um momento na fase adulta onde a gente não é mais que nem uma criancinha que fica buscando tudo fora, onde esse suporte já pode ser criado, onde eu já posso aprender a me dar colo e isso não me impede também de buscar relações nutridoras, não por desespero, pelo anseio, pelo medo da solidão, mas a partir de um local assim de nutrição, de autoacolhimento. Então a ansiedade, ela pede esse autoacolhimento, ela pede esse contato com o corpo, ele pede esse aterramento, esse momento de ouvir o que meu corpo tem para falar, de ouvir as minhas necessidades que foram negligenciadas em alguns momentos por necessidade e foi o recurso, foi a forma que eu encontrei de seguir adiante. Em outro momento eu preciso olhar para elas, acolhê-las e compreendê-las e entender que esse momento de vulnerabilidade, de fragilidade é importante e vai me levar para um outro patamar. Mas como todo momento assim de vulnerabilidade, fragilidade, é muito difícil às vezes de ser integrado, a gente tem um combate muito grande em relação às emoções, no sentido de inferiorizá-las, de tentar passar por cima delas. Em alguns momentos da vida a gente consegue, a gente precisa seguir adiante. Acontecem coisas terríveis, muitas vezes pessoas ali morrem e você é a pessoa que tem
esse suporte para organizar as coisas e ir lá fazer acordo com o funerário e ter que resolver tudo, e coloca uma pedra no sentimento. E uma hora essa pedra rola, sai fora do lugar, e a gente tem que lidar com essa questão, a gente tem que dar uma nova resposta a ela. Então, eu gosto muito da perspectiva junguiana em relação às nossas emoções, aos nossos sentimentos, às nossas angústias e aflições. Não há por que isso está acontecendo comigo, por que justo agora, e sim para onde isso quer me levar. Se isso apareceu, eu preciso integrar, me relacionar com essa parte, respeitar talvez nesse momento esse novo ritmo que se impõe, porque a gente sabe que também é muito difícil às vezes a gente respeitar o nosso ritmo. A gente já cria as crianças desde pequeno para serem ansiosas, aceleradas e andarem no nosso ritmo, e muitas vezes desconectadas do corpo e do próprio ritmo. Hoje as informações, a velocidade a milhão, o pensamento assim turbinado, ainda mais agora que a gente está recluso, está em casa e excessivamente nas redes sociais, aparelhos televisivos, desconectados muitas vezes da natureza. E mesmo quem tem acesso à natureza, muitas vezes encontra-se em desconexão, assim como muitas vezes a gente está trancado dentro de casa, com a casa cheia, está desconectado das pessoas, porque não suporta estar ali naquele meio, não suporta estar com aquelas pessoas, e muitas vezes por uma questão de não suportar a si. E esse suporte a gente trabalha muito dentro da terapia, não estou dizendo que é o único meio, o único caminho da salvação, mas é um meio seguro, assim, de acolhimento e de lidar com as questões que se apresentam. E eu também trabalho com uma viés que é não verbal. A ansiedade é uma linguagem não verbal, é uma ansiedade, assim, aquela coisa, apressa-te, tenha pressa sempre. E surge dessa forma esse excesso de criatividade que às vezes cria, inclusive, algumas paranoias de nossa, senti uma dorzinha aqui, eu acho que eu vou morrer. Então ela é bastante criativa, é um aspecto que dá para ser canalizado, acolhido, ou uma necessidade de preciso estar com alguém, seja qualquer pessoa, porque é insuportável estar sozinha. E na verdade, o estar sozinho é uma oportunidade de estar comigo, e muitas vezes a gente não suporta estar com a gente, porque a gente tem muita expectativa em relação a gente acha que a gente deveria ser, atuar de um jeito, e a gente não corresponde aos nossos ideais, às nossas expectativas, assim como as pessoas também não correspondem aos nossos ideais e expectativa. E dentro da terapia eu trabalho com uma parte meditativa. E, mas como um ansioso vai meditar se o ansioso é cheio de expectativa, ele fecha os olhos, já não está acontecendo nada. E essa parte da respiração que ajuda a pessoa a entrar num processo de introspecção e também meditativo nesse sentido, é olhar esse não acontecer nada, é olhar esse eu ansioso que está dizendo que não está acontecendo nada, e simplesmente observar, assistir, desidentificando-se dessa parte. Você não é a sua ansiedade, você não é as suas preocupações, você não é seus pensamentos e nem as suas emoções. Então, criar suporte também implica em aprender a olhar para isso. E isso a pessoa aprende, sim, muito através do vínculo. Interessante da terapia, a parte mais importante dela é a questão do vínculo, da troca.
isso também diminui a nossa ansiedade, esse espaço seguro, um vínculo humano de confiança, onde eu tô ali, um turbilhão de coisas, eu tenho um lugar ali, uma pessoa que eu possa falar isso, e eu sei que a escuta dela, ela também é trabalhada, ela também passa por um processo de integração das próprias sombras e não vai ficar me julgando por ter fraquezas, pensamentos ruins e etc. E coisas que são simplesmente humanas. Então, por isso que a gente fala que a terapia ela é uma relação de cura através desse vínculo seguro. E a respiração que eu trabalho, alguns terapeutas trabalham com outras vias corporais, elas ajudam nesse aterramento, nessa possibilidade de estar consigo mesmo. Ali assistido, eu trabalho com uma respiração circular, que é uma respiração contínua, que emenda a inspiração com a expiração e ela ocorre de forma contínua e a pessoa observa, assiste a respiração fluindo através dela. Nisso os pensamentos, os sentimentos ocorrem, fluem como naturalmente devem ocorrer, sem ter que bloquear, reter nada, simplesmente assistindo e mantendo, sustentando essa respiração circular, profunda, a respiração relaxada em primeiro plano, sendo assistido porque tem essa conexão e cria-se uma disciplina e a gente, como terapeuta, vai instruindo as coisas que podem ocorrer durante essa respiração, mal-estar físico, algum tipo de formigamento. Então, o que se apresenta, a gente pode acolher, pode assistir, pode falar que está tudo bem, que vai passar. Então, a gente faz esse papel de um suporte para a pessoa, a fim de que com o tempo a gente se torne totalmente desnecessário, porque numa primeira instância a gente precisa um espelhamento de alguém que nos mostre, que alguém que seja esse suporte, que por algum momento a gente não conseguiu consolidá-lo ou não se desenvolveu direito. E o terapeuta faz esse papel, mas ele não é esse suporte. Então eu faço um trocadilho, que o bom terapeuta aprende também a ser desnecessário. Se por um momento a gente ajuda a pessoa com alguma coisa, essa dependência ao longo do tempo ela vai sendo transformada, ela vai sendo identificada e a pessoa ali na terapia ela aprende a integrar isso dentro dela. Agora sou eu que vou falar para mim mesmo que isso vai passar, eu vou me abraçar, continuo tendo as minhas necessidades humanas que são relacionais e é muito maravilhoso quanto a gente não precisa negligenciar isso. Em algum momento a gente não conseguiu, não conquistou vínculos saudáveis, a gente se machucou, se magoou nas relações e a gente não precisa fugir a vida inteira delas. Primeiro a gente precisa encontrar o nosso suporte, esse suporte é encontrado através do vazio, não é através de qualquer preenchimento, preenchendo qualquer coisa, é através do sentir essa falta e deixar que brote de si, deixar que a ansiedade, que a emoção que se apresenta mostre o seu caminho, saber que emoções são espumas do mar, que elas não duram, que elas são efêmeras, que elas mudam constantemente. Bem, pessoal, acho que hoje era isso mesmo que eu queria falar. Como eu disse, eu não pretendo esgotar esse assunto, porque esse assunto é muito amplo. A gente tem uma cultura de ansiedade, a gente cria as crianças muitas vezes para reproduzirem a nossa ansiedade, a gente está identificado com ela, a gente pouco aprende a assistir as coisas sem ter que ceder a elas, sem ter que sair desesperadamente comendo, sem ter que roer as unhas, ranger os dentes e que podem ser atitudes relacionadas ou não à ansiedade ou outras coisas também que a gente
tá o tempo todo ali aprendendo a lidar. Em algum momento a gente constitui represas, barragens internas, em outros momentos essas barragens rompem e promovendo uma reorganização psíquica. E é uma oportunidade, sim, de criar suporte, de se tornar, assim, mais acolhedor em relação a, assim, não ter que negar alguns conteúdos. A única forma é sentindo, mas você não precisa sentir sozinho. Você pode, sim, buscar conexões saudáveis, você pode, sim, ter ajuda de alguém, estar aberto para receber esse suporte, receber essa ajuda inicialmente de alguém, em outro momento você ser essa ajuda, tá bom? Obrigada, pessoal.